que mudar sofrendo, hein? Se você pode mudar sorrindo. Os dois ingredientes de uma mudança acelerada: alegria e leveza. Nesse vídeo eu quero falar desse ingrediente leveza e o que ele significa. Mas antes eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu sou a Rosalia Schwark, sou psicóloga, me formei em 1986 em psicologia. Em 1998 eu tive um problema pessoal e com as ferramentas do momento eu não consegui sair do estado depressivo. E comecei a me fazer uma pergunta muito repetitiva: tem que haver outra maneira, tem que existir outro jeito, eu tenho que encontrar outra maneira. Até que eu decidi ir para os Estados Unidos e fiz uma primeira cadeira na universidade sobre psiconeuroimunologia. Ou seja, foi a primeira vez que eu comecei a associar a psicologia com o cérebro. Em 2001 eu voltei para o Brasil, criei o meu método próprio, que eu chamei de Movimento Perfeito. Que o símbolo tem 3 cores, que representam o trabalho que eu tinha decidido começar a fazer, que era com o cérebro, através dos pensamentos. E com isso alterar a energia e a química da pessoa. Sempre se movimentando, o símbolo do infinito, sem se trancar nas experiências. Hoje eu posso dizer para vocês que para isso se acontecer de um jeito perfeito, são com esses dois ingredientes: a alegria e a leveza. O que eu quero falar hoje é, então, o que significa leveza, porque o movimento perfeito, ele trabalha desse jeito mais leve. E uma das coisas mais importantes que eu quero mostrar para vocês é uma das ferramentas básicas do movimento perfeito, que é essa aqui, a tabela vibracional do movimento perfeito. Aqui mostra os níveis da área escura da força, quando você tem que fazer muita força para as coisas acontecerem, e a área azul, o nível do poder. É como se cada um desses níveis fossem andares, né? E quanto mais leve você estiver, quanto mais solto, com mais química de leveza, maior a facilidade de você subir para as áreas de poder e ter mais facilidade, mais resultados, alcançar aquilo que você quer, né? Dizem que alguns que é sorte, eu digo que é coincidência. Quando você está em níveis superiores, tudo coincide, as matérias coincidem com o seu nível. Quando você está em áreas de força, também tudo coincide. Então, o que a gente sabe hoje, né, e eu posso dizer com total autoridade, que você pode ter uma tecnologia ousada e milagrosa, que é o movimento perfeito. Quando eu falo milagrosa é porque é rápida, é acelerada, para produzir as mudanças na sua vida. Estudando o cérebro, nós descobrimos que a nossa natureza é muito mais negativa do que positiva. Desculpa se isso incomodar você, mas ser positivo é uma evolução. A nossa natureza primitiva, ela é medrosa. A nossa estrutura cerebral, ela pega qualquer evento, qualquer experiência negativa e registra 5 vezes de forma mais potente do que uma experiência positiva. A nossa tendência inocente para nos proteger pelo instinto de sobrevivência e por termos a região da amígdala no nosso cérebro, que é o centro do medo, um radar o tempo inteiro funcionando para procurar a mínima possibilidade de perigo, é por isso que exageramos, dramatizamos os nossos problemas. Essa é a nossa tendência natural, é a minha também. E por isso eu preciso de controle mental, porque o meu padrão instintivo
diante de uma situação diferente do que eu gostaria de experimentar, ela vai ativar o meu sistema de ataque, luta, defesa ou fuga, que é o meu sistema primitivo, e vai atingir essa região cerebral. No momento que atinge o centro do medo, produz a química do estresse. A química para você lutar ou fugir. É uma adrenalina. Como você muitas vezes não vai à luta, não vai precisar fazer isso, não vai à luta, não foge, essa adrenalina se transforma em cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, que foi produzido no seu corpo e em excesso ele deixa você menos capaz. Quanto maior a sua ansiedade, menor a sua capacidade de solucionar os seus problemas. E é por isso que quanto mais a pessoa se preocupa, mais dura vai ser a sua existência, mais difícil vai ser a sua mudança, porque ela não tem química para sair daquela situação. Ela está debilitada quimicamente. O cérebro dela está recebendo uma série de informações de perigo. Então ela não consegue ter clareza mental, ela não consegue ter solução, nada é leve, tudo é muito pesado, é carga pesada. Na tabela vibracional, quando você está excessivamente preocupado, envolvido com situações passadas negativas, com medo que elas se repitam, ou projetando o futuro com o pior resultado, que é a sua tendência natural e você não vence, você entra na tabela vibracional para essas áreas escuras, que são as áreas pesadas. E mesmo muitas vezes, pessoas bem-sucedidas, elas falam inocentemente, é com muito esforço, vai com muita luta, vai com muito combate, vai com muita guerra. Hoje não precisa mais ser assim, né? O preço do sucesso ser tão alto, adoecer você, adoecer seu corpo, fazer você perder o brilho da vida, tem que ser tudo com luta, com dureza, isso não é mais atual. E por que eu digo isso? Quero explicar de um jeito bem especial. O movimento perfeito, que tem como base essa ferramenta da tabela, eu digo que a gente trabalha com a mudança vertical. A mudança de você sair de níveis de baixo padrão, da área escura, os níveis de força, para os níveis mais elevados. Isso a gente trabalha através da qualidade do pensamento, não é apenas pensamento positivo, certo? É hábitos mentais enquadrados, são ferramentas que produzem isso, e eu vou subindo de nível, né? Eu preciso de leveza para isso, fazer isso de um jeito muito fácil, muito leve. E conforme eu vou elevando-me na tabela, eu vou adquirindo os meus resultados com mais facilidade. O método do movimento perfeito trabalha com essa mudança vertical. Tem outros métodos que trabalham com a mudança horizontal. Ela é mais longa, ela demora mais, porque ela faz uma análise do seu passado e do seu futuro. Ela trabalha com análise da sua identidade, análise da sua história ou análise do seu comportamento. Então é natural que qualquer terapia que trabalhe com essas ferramentas vá levar mais tempo. A leveza significa tomar consciência disso e trabalhar para a sua evolução, para as suas mudanças, com a qualidade dos seus pensamentos. Uma mudança de baixo para cima. Vamos fazer um experimento? É um minutinho. Nós vamos usar a sua respiração e a minha voz para induzir que esta informação entre no seu cérebro agora e ative a melhor das áreas cerebrais. E nós podemos fazer isso de um jeito muito, muito, muito leve e criar um espaço agora de paz e de leveza. Posicione-se onde você estiver, com a coluna um pouco mais ereta. Coloque os seus braços sobre as pernas e respire mais lento do que o normal. Inspire pelas narinas
solte o ar também pelas narinas. Lento e confortável. Você pode manter os olhos abertos. Inspire, deixando o ar entrar, percebendo o ar entrar e solta, percebendo o ar sair e relaxa. Veja se você é capaz de fazer esse movimento enquanto inspira, movendo o abdômen. E solta, movendo o abdômen para dentro, como um balão. Perceba a sensação, é 1 minuto. Foque a sua concentração nas minhas palavras e nas minhas instruções. Inspire, segure o ar e solte. Veja se você consegue perceber uma química mais tranquila dentro de você, mais leve. Se você precisasse tomar uma decisão agora, pensar numa solução agora, você teria mais química para ter clareza mental, lucidez mental e mais capacidade para acertar as suas decisões. Agora, quando você está ansioso, angustiado, preocupado, nervoso, tenso, raivoso, se sentindo culpado, envergonhado, você está aqui na tabela vibracional em áreas de resistência, ativando a pior região do seu cérebro. Não tem ação que você faça que dá resultado. Você não tem química. Agora, quando você pode parar, usar ferramentas e controlar a qualidade do seu pensamento, você pode desviar, dissolver essas informações pesadas que levam você a atitudes pesadas, que levam você a grandes esforços, que levam você ao adoecimento, e de um jeito mais leve ascender. Você não precisa de mais. As pessoas às vezes acham que precisa de mais conhecimento, mais informações. Você precisa menos. Você precisa limpar esses excessos, limpar essas cargas, limpar essas emoções reprimidas. E quando você limpa tudo isso, você fica leve. E aí você acende. E é por isso que a leveza e a alegria são os ingredientes e os movimentos químicos mais importantes para a sua transformação. O processo de cura, o processo de evolução começa assim. É assim que você pode entrar num movimento perfeito e conseguir resultados mais compatíveis com o que você deseja e merece viver. Eu criei esse método para mudar a minha própria vida, para sair mais rápido das minhas próprias encrencas. E utilizo ele todos os dias. Além de toda a experiência profissional, eu me sinto autorizada a falar, porque eu tenho mais sucesso na minha vida profissional, mais sucesso na minha vida afetiva, na minha saúde, com o meu corpo, com a minha família, porque eu aprendi a dirigir o meu cérebro e eu quero que você venha aprender comigo. Venha a se desenvolver dentro da metodologia do movimento perfeito.